E eu queria que você começasse um pouquinho falando a sua história pra gente. Claro, para mim, primeiramente, é um prazer estar aqui, né. Recebi esse convite com bastante alegria, embora a gente precisou adiar por alguns motivos de ausência, né, por conta das minhas missões, mas é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar da minha história com vocês e para os demais que pretendem um dia ingressar nas Forças Armadas. Pode Eu, eu sei que a sua história começa lá atrás. claro, Então, gente, vou pedir aí pro Flávio voltar ali onde começou a sua história com a Marinha. claro. Então, eu sou filho de pais bastante pobres, sou natural de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Os meus pais tiveram 13 filhos, só que 5 faleceram ainda na infância. Naquela época era muito difícil, a mortalidade infantil era muito alta, e eu nasci e no caso dos 8 que sobreviveram, né, eu fui um deles. Não sou um dos mais novos, mas estou ali no meio. São 4 irmãos e 4 irmãs, né. Então eu estou ali, eu sou o segundo irmão mais velho ali, mas tem 2 irmãs, mais um irmão mais velho. Eu sou o quarto, eu sou do meio ali. E meu pai, bastante pobre, trabalhava como autônomo, descarregando caminhão, e eu nasci em 1980. E devido à morte dos meus irmãos mais jovens, meu pai migrou do campo, né, que ele trabalhava na roça, para a cidade de Juazeiro do Norte, que estava ainda, em desenvolvimento. E aí foi quando eu nasci 5 anos depois, ele se mudou em 75 e eu nasci em 80. Com 3 anos de idade, eu lembro que eu estava meus irmãos mais velhos estudavam tinha uma professora que dava aula de frente, a tia Paula, e eu chorava para ir para a escola, eu tinha 3 anos. Só que, era impossível, meus irmãos já eram bem mais velhos e eu era muito pequeno. E aí, eu queria muito ir para a escola, aprender a ler, a escrever. E um dia essa professora era uma moça, assim, eu tinha uns 15 anos de idade, era uma menina, né, ela entrou lá em casa e me viu chorando, aí minha mãe perguntou o que era que eu ela perguntou para minha mãe, aí minha mãe: "Não, ele queria ir para a escola, mas ele é muito pequeno". Ela: "Não, não tem problema, manda ele vir, compra um lápis, um caderninho, traz ele aí, e aí só para ele não chorar, porque eu nunca vi uma criança chorar para ir para a escola, eu já vi o contrário". E aí minha mãe fez isso, aí eu fui. E aí eu lembro que ela colocava no quadro as letrinhas, só que no caderno dos meus irmãos já estavam todos ali com pontilhado de caneta, só para cobrir, no meu não tinha, ou seja, eu estava ali meio que de intruso. E eu comecei a vê-la fazendo e fui imitando ela e fui fazendo as primeiras letras sem aquela ajuda de estar tracejado ali. Aí ela viu que eu aprendia rápido e ela começou a se dedicar em me ensinar. Eu só sei que com 3 anos e meio, né, eu já estava sabendo ler e escrever. E ela me usava como um exemplo para que outras crianças quisessem estudar com ela. E aí, com 4 anos, foi quando eu li a Bíblia pela primeira vez, com 4 anos, completa, uma Bíblia grande, católica, que tinha lá em casa. E eu lembro que meu pai me levava para o trabalho, ele tinha um carrinho de mão, onde ele colocava as compras para descarregar, levar as compras das pessoas, e ele dizia: "Olha, o meu filho tem 4 anos e sabe ler". E aí o pessoal não acreditava. Aí ficava ali um monte de gente assistindo, me davam pedaços de jornal, e eu ficava lendo ali, e as pessoas admiradas com aquilo. E aí algumas pessoas diziam que eu era a reencarnação do Padre Cícero, porque na cidade, né, era uma cidade muito devota, e eu fui crescendo com aquilo, botei aquilo na cabeça, e aí eu queria ser padre. Eu falei: "Bom, quando eu crescer, eu vou ser padre", porque o que se falava era nisso na minha terra. Eu sei que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai ele me colocou na escola pública, né. E aí eu fui para a escola, quando eu cheguei lá fui estudar e a professora, me viu muito pequeno, meu pai queria me pôr na primeira série para eu passar da alfabetização. Só que a professora, a direção explicou: "Não tem como, ele tem que ter o currículo na alfabetização, mesmo que ele já saiba ler". E aí eu fui para a escola e eu sei que girou meio que um ciúme ali, a professora não gostou muito quando me viu: "Ah, então você é o menino que já sabe ler, você é o menino que". Aí eu falei: "É, eu aprendi a ler com 3 anos".
E aí ela meio que não gostou de mim. Aí começou a me colocar de castigo, né. Toda vez que eu ia para a escola, ela me colocava de joelho, depois me colocava milho para eu ajoelhar em cima, assim, não sei, ele ficou com uma inveja, uma raiva de mim. E eu sei que eu fiquei muito triste quando ela me colocava de castigo, palmatória, e simplesmente porque eu já sabia ler. E aí eu, com 6 anos, eu parei de ir para a escola. Eu inventava, dizia que estava com dor de cabeça e tal, até que eu contei para minha mãe o motivo. "Ah, porque a professora fez isso, isso, isso". Aí meu pai ficou com raiva, foi lá na escola, deu umas brigadas com ela e me tirou da escola. Me tirou da escola e eu fiquei 2 anos sem estudar, né. Voltei só com 8 anos. Aí eu lembro que com 7 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a engraxar sapato, né. Meu pai fazia uma caixinha onde colocava uma caixa de madeira que pendurava no pescoço, onde colocava ali, umas coisas para vender de, linha, agulha, caneta, e eu vendia, eu era pequenininho. E aí, eu lembro que quando eu engraxava sapato, eu passei de frente à biblioteca pública municipal da cidade. E aí quando eu perguntei: "O que que é biblioteca?". Aí alguém me falou assim: "Ah, é onde tem um monte de livro". Meu pai me falou: "Não, é onde tem um monte de livro, assim, e tal". Aí eu falei: "Caramba, eu preciso entrar ali para ver o que que tem escrito nos livros", já sabia ler, né. E eu fui, só que o guarda não deixou eu entrar, falou assim: "Não", pensava que eu era, lá chama de trombadinha, aqueles meninos que rouba, né, e eu todo sujo por causa do engraxate, né, que eu engraxava sapato. Ele não deixou eu entrar. Eu falei: "Poxa, mas eu já sei ler". Aí ele: "Que você sabe ler? Você é menino de rua?". Eu falei: "Não, eu sei sim". Aí eu sei que tinha uma placa numa escola na frente, e aí ele disse: "Lê então aquela placa ali". Aí eu li. Até hoje eu lembro. Era Educandário Sossego da Mamãe. Era uma escola particular de jardim de infância. Aí ele se surpreendeu, aí na hora, acho que era a reitora a diretora ali da biblioteca estava entrando e viu ali aquele imbróglio e perguntou: "O que está acontecendo?". Aí eu falei: "Eu estou querendo entrar para ler, mas ele não deixa eu entrar". Aí ela: "Não, não, pode deixar". Eu entrei com ela. Quando eu cheguei lá, aí eu vi aquela monte de estante com vários livros, e eu era tão pequeno que eu não conseguia ver além do balcão. Aí eu coloquei minha caixa de engraxate, subi em cima e veio uma bibliotecária e perguntou o que era que eu queria. Aí eu falei: "Eu queria ler o melhor livro que vocês têm aí". Aí ela riu: "Você já sabe ler?". Eu falei: "Sei". Aí ela deu um pedaço de papel, eu li, ela: "Olha, vem cá fulano", chamou as amigas: "Esse menino sabe ler", porque era uma surpresa pelo meu tamanho. Aí ela trouxe um livro empoeirado, de capa dura, verde. Aí quando passei a mão assim, estava lá escrito Dom Casmurro. Aí eu fui lá para o cantinho e comecei a ler. E aí eu estava lendo uma história que era idêntica à minha. Era um menino que queria ser padre, só que ele se apaixonou por uma menina, né, a Capitu. Até então não tinha Capitu ainda. A Capitu vai chegar quando eu tive 12 anos, vocês vão entender daqui a pouco. E eu me apaixonei pela história do Bentinho, né, com 8 anos. E a biblioteca já estava fechando, era 5 horas da tarde, e eu já estava ali num capítulo avançado, naquele capítulo, não sei se vocês conhecem o Dom Casmurro, é o penteado de Capitu, que é quando ele está penteando o cabelo dela, onde ele beija ela pela primeira vez. E eu entreguei e fui para casa e sonhei com aquele livro. Aí eu, no dia seguinte, eu estudava num período que chama de intermediário, que era de 10h30 às 2h30 da tarde. E quando eu saía, eu ia trabalhar. Só que eu já tinha os clientes, certo? Eu engraxava o sapato deles rápido, pegava a quantia do dinheiro do dia e corria para a biblioteca. Cheguei lá, já eram outras pessoas. O guarda já me conhecia, deixou eu entrar, e aí a bibliotecária era outra. Eu disse: "Eu queria ler o livro que eu comecei ontem". "Mas de que livro é?". Eu falei: um menino que queria, eu não sabia o nome, um menino que queria ser padre. "Ah, será que é?". Aí viram se era, Bernardo Guimarães, o seminarista. Eu falei: "Não, não é esse não". Aí até que alguém: "Será que é Dom Casmurro?". Aí trouxeram, só que era um outro livro, uma outra edição. Eu falei: "Não, não é esse não". Mas quando eu comecei a ler, eu falei: "Caramba, é esse". Aí ela me ensinou: "Olha, você tem que decorar o nome de quem escreve e principalmente o nome do livro". Aí eu anotei num papel para não esquecer. E aí, a partir daí, eu comecei a ler. Terminei de ler Dom Casmurro, depois li Esaú e Jacó, depois eu li Helena. Então comecei a maratonar Machado de Assis na biblioteca e comecei a me apaixonar pela literatura, né.
Um pouquinho antes, nesse período, que aí é uma coisa que vai ter a ver com o que eu vou contar quando entrar na Marinha, teve um comício de um candidato, né, a governador lá do Ceará, e perto da minha casa. E eu vi montaram um palco e as pessoas indo lá ver. E eu fui também, eu era criança, tinha 7 anos ali, 6, 7 anos. E aí um homem com a máquina de fotografia. E aí ele tirava foto do político, aí eu, para onde esse homem ia, eu ia atrás dele. Aí eu perguntei, o que é isso? Aí ele não dava atenção para mim, ele continuava tirando foto, e eu toda hora, para onde ele ia, eu ia atrás dele. Eu era pequenininho, aí ele, isso aqui é uma máquina de tirar retrato. Mas para que serve isso? Eu tiro foto aqui, depois vai para um filme e eu revelo. Aí me mostrou uma foto do candidato. Aí eu, caramba, então quer dizer que a gente pode fazer isso e guardar os momentos? Ele pode.